Boa noite, queridos. Eu não sei nem o que eu falo, né? Vocês diminuem aí muito, não é? O exagero do pastor. Pastor, já que você falou, né? Uma vez, irmãos, eu estava numa das nossas unidades lá na igreja do pastor Inar, na Pampulha, e no meio da pregação, sentimos de Deus de fazer apelo para quem quisesse aceitar Jesus. Estava no meio da pregação, não era uma pregação evangelística, mas lá tinha muita gente, e no meio daquele povo todo, uma pessoa, que não era de Belo Horizonte, ele era de Vitória, e era a primeira vez que ele punha o pé numa igreja evangélica. Foi devido a uma insistência muito grande de um parente, um sobrinho, se eu não me engano. E houve ali uma ação, um mover do Espírito, e esse homem veio à frente para aceitar Jesus. Não é? Primeira vez que ele... Eu creio assim, ele foi lá para isso, né? Para aceitar Jesus. E antes do culto começar, uma moça, uma jovem, com uma criança, veio me cumprimentar, deu um abraço, falou: pastor, que bom que o senhor vai pregar aqui e tal. Não falou o que o pastor falou, não, né? Só falou assim: que bom que você vai pregar aqui e tal. E ela estava com uma criança de mais ou menos uns 6 meses no colo, 8 meses, né? Mãe jovem ainda. E na hora que ela estava sentada assim na frente, na hora que esse senhor veio para aceitar Jesus, a criança meio que pulou do colo dela, como se quisesse vir à frente também. Eu achei aquilo assim muito diferente, e eu senti de Deus assim, ele falou: ora por essa criança, porque nós precisamos profetizar algo na vida dela, né? Então, assim, tem jeito de trazer as crianças? Pode trazer os meninos que saíram lá? Vai avacalhar tudo lá, mas vamos trazer as crianças, porque nós precisamos fazer isso, sabe? Eu nem estava pensando nisso, mas na hora que as crianças passaram aqui, senti de Deus assim, para a gente orar pelas crianças. Você anima a orar pelas crianças? Anima? Mas é mais do que uma oração, vamos declarar algo sobre a vida delas. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de muita luta, não é? E os nossos filhos, assim, muito assediados por hostes infernais, e aí a gente ministra sobre eles. Pode ser, pastor? Pede a criança, as crianças para vir. Eu vi que tinha até uma criança de colo, deve vir também, tá bom? Você traz ela aqui? Anima? Toda criança de colo que tiver, toda criança aqui, se você tem aí uns 10 anos para baixo, pode vir. Aleluia. Vem cá, ali, ó, outra. Vem cá, vamos ficar de pé. Pode vir, filha. Vem cá. Vem cá. Chega aqui para frente. Vem cá. Você que sabe. Fica à vontade. Vem cá. Vem cá, vem cá. Chega aqui, gente. Chega aqui. Chega aqui. Ajunta assim, pode ficar bem apertadinho. E agora eu queria desafiar você, né? Você que é pai, você que é mãe, você que ama criança, você que está com seu coração ardendo. Vem para cá. Vem aqui. Vamos mudar as mãos em volta dessas crianças. Vamos dar as mãos em volta dessas crianças e vamos orar por elas. Dá as mãos. Vem cá. Você pode entrar aqui para sua criança também. Já recebeu oração. Vem cá, gente. Dá as mãos. Vem cá, Riana. Vem cá. Não. Deixa as crianças no meio e os adultos dão a volta aqui. Dá a volta aí, dá as mãos, isso. Dá as mãos aqui. É como se fosse um muro de fogo aí agora, cercando as nossas crianças.
Começa a orar agora por essas crianças. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens também. Ore, ore, levante sua voz. Declare agora algo de Deus sobre elas. Declare. Deus olha para nossas crianças aqui, Pai. A Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é galardão. É um presente do Senhor para nós. Filhos não nos foram dados para serem instrumentos do diabo, mas pelo contrário, para serem instrumentos do Senhor na terra. E, ó Deus, como igreja, como pais, como pastores, como líderes, como amigos, nós levantamos as nossas mãos agora para abençoar essas crianças. No nome de Jesus Cristo, nós estamos profetizando que vocês vão ser como Jesus, crescendo em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós já estamos profetizando que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, vocês vão se render a Jesus, vão andar como servos e servas de Deus, e vão fazer diferença na terra. No nome de Jesus Cristo, Deus cerca cada família aqui representada. Abençoa o papai, a mamãe, abençoa aquele que cuida. Ó Deus, protege o coração, a mente. A Tua palavra afirma para nós: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não vai desviar deles. E assim nós declaramos sobre vocês cobertura, bênção de Deus. Sejam profetas, sejam mestres, sejam apóstolos, sejam evangelistas, seja gente de Deus que vai fazer diferença na terra. Nós abençoamos essas crianças. Deus, que o Senhor supra cada uma das necessidades. É a nossa oração no nome de Jesus. Diga amém comigo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode levá-las de volta. Fazer mais uma oração, pode ficar sentado mesmo. Quer dizer que eu falei para o pastor, né? Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui com vocês, poder compartilhar da palavra, viu? Queria orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos, te adoramos de todo o nosso coração. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa aliança. O Senhor é o Deus que é digno de ser adorado, de ser exaltado. O Senhor é santo. O Senhor habita num alto e sublime trono. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós te adoramos nesse lugar. Nós precisamos de Ti. O Senhor é a âncora da nossa alma. E nós nos curvamos diante do Senhor e humildemente pedimos, como cantamos aqui, que o Teu Espírito venha e que Teu Espírito assopre aqui no nosso meio, Pai. Espírito Santo, assopra a palavra do Senhor em nós, não é? Para que a gente receba a vida do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então
eu vou usar os slides, todos os textos bíblicos que eu vou usar, eu vou projetar lá. Você vai me acompanhando, não é? E vamos, não é, como nós oramos, pedir que o Espírito Santo realmente nos conduza, né? Então, você, né, um olho lá, um olho aqui. Então, nós estamos aqui, né, no mês do avivamento e, logicamente, vou falar algumas coisas sobre isso. E queria começar perguntando, vamos lá, vamos testar aqui, ver se vocês podem me ajudar aqui. Não tá. Oi? Aponto para cá? Oh, isso, obrigado. Então, eu queria começar colocando ali uma pergunta. Está ali do lado direito, está meio, né? Preparados para receber. É uma pergunta, é uma exclamação, não tem rosto, porque é para qualquer um. Pastor, eu estou preparado para receber o quê? É uma pergunta muito vaga. E é mesmo, não é? A pergunta é, você está preparado para receber? E é óbvio que você vai falar assim, depende do quê, né, pastor? O que é? Vamos pensar um pouquinho. Queria pensar junto com você. Aquela ali é uma foto, não é? Que você encontra facilmente na internet e que fala de que para você colar qualquer coisa, uma superfície na outra, você antes precisa fazer o quê? Limpar. Ali tem alguém que está preparando uma superfície para receber o quê? Uma cola. Se você não limpar, corre o risco de que na hora que você colar, o serviço não fica bom. E você perde aquela operação que você fez. Então, aquela superfície, ela precisa estar preparada para receber. Amém, gente? Amém. Então, vamos lá. Pus mais um. Ali tem alguém preparando uma parede para receber uma pintura. Ainda que você não seja especialista nisso, você sabe que antes de você passar a tinta, você precisa preparar aquela parede para ela receber a tinta. Se você não fizer um bom preparo, você corre o risco de perder a pintura. Então, aquela parede precisa estar preparada para receber. Diga assim, preparado para receber. Peguei na internet também um lindo quarto de bebê. Cadê a irmã que estava aqui, de Gêmeos? Tudo bem, querida? Você foi lá para longe. Como é que você chama? Fala alto aí para mim. Andy. Então, a Andy, daqui 2 semanas, ela vai receber 2 bebês. Não é? Aleluia. Porção dobrada, né? Glória a Deus. E geralmente, pessoas que vão receber um bebê, elas preparam um lugar, um quarto, para receber o bebê. Então, o bom observador vai ver que ali tem um berço, tem um lugar para amamentar, tem um lugar para, né, trocar o neném. Aquele lugar está preparado para receber. Amém, gente? Amém. Aí você deve estar perguntando assim, pastor, que hora que você vai começar a pregar, né? Eu já estou quase, tá? Daqui a pouco eu começo. Eu queria, e eu estou fazendo essa colocação aí, para dizer para você que Jesus falou sobre isso. Sabia que Jesus falou sobre isso? Ele não falou sobre parede, ele não falou sobre quarto de bebê, mas ele falou do preparo que precisa ter para receber algo novo de Deus. E ele ensinou para nós em Mateus 9:17, é um texto assim maior, mas eu só peguei o versículo 17, em que ele diz assim, nem se põe vinho novo em odres velhos,
Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, Jesus está falando de uma bebida nova, um vinho novo. Na Bíblia, vinho muitas vezes está relacionado à alegria, a uma visitação de Deus, né? A algo novo de Deus. E Jesus está falando o seguinte: se você quer receber o novo de Deus, você tem que ter uma vasilha preparada para receber. Não pode ser qualquer vasilha. Por quê? Porque se for um odre velho, ele não pode receber o vinho novo. Para receber o vinho novo, tem que ser um odre novo. O contexto ali é que os fariseus, os religiosos, começam a conversar com Jesus e falar: poxa, a gente jejua, seus discípulos não jejuam. E eles começaram a falar de várias regras religiosas. E Jesus falou: você não pode pôr remendo novo num pano velho, não é? Porque senão ele se rompe, e ele usa a expressão do vinho também. Ninguém coloca vinho novo em odre velho. Não é? Ninguém. Porque senão o odre se rompe e você perde o vinho, você derrama o vinho. Mas você coloca vinho novo e odre novo. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Anima aí? Amém? Então, eu busquei também a foto, porque não é tão familiar e nos nossos tempos não se usa muito isso, não é? A figura de um odre. Então, à sua direita ali está o odre. Ele é feito de pele de animal, não é? Geralmente de couro, e ele é usado como recipiente para se guardar vinho, usava também para azeite e bebidas, líquidos que tinham valor. Ou seja, o que você colocava no odre era algo que tinha valor. Amém, gente? Amém. Então, pensa nisso. O que Jesus está querendo ensinar para nós, não é? Jesus, como eu falei, ele estava conversando com os fariseus. E ali ele traz algumas questões. Por exemplo, ele está falando da incompatibilidade entre o tipo de vida na nova aliança com a antiga aliança. Os fariseus estavam falando de algumas práticas que eles tinham. E você lembra, né, como que Jesus condenava aquelas práticas. E o tempo todo, Jesus falava da hipocrisia deles, da religiosidade deles, né? E aquele povo que carregava o nome de Deus, que era conhecido como o povo de Deus, que prestava culto a Deus, havia se tornado um povo assim, mecânico, que fazia as coisas mecanicamente, que fazia as coisas apenas com aparência, não é? E quando Jesus está falando de vinho novo, ele está falando de um período novo, o período da igreja, não é? Da liberdade em Jesus Cristo, da vida no Espírito, do enchimento do Espírito. E ele está falando assim: vocês, do jeito que vocês estão, vocês não têm condição de receber aquilo que Deus quer dar para nós. E a gente precisa fazer uma parada e avaliar bem isso, não é? O vinho novo, então, ela representa a manifestação de Deus, o enchimento do Espírito. Quando falamos de avivamento, e nós estamos, então, falando de avivamento, a gente pode usar essa expressão, o vinho novo de Deus. Então, Jesus está falando de avivamento, ele está falando de um tipo de vida que a gente nunca experimentou, mas ele faz um alerta, então, sobre o odre. Qual é o alerta, né? A preservação do vinho, diga, a preservação do vinho. Não é o vinho, mas é a preservação do vinho, depende da qualidade do odre. Depende da qualidade do odre.
ele diz para nós, o odre não pode ser velho, porque não suporta o vinho novo. Não sei se você está familiarizado com isso. O odre velho, ele com o tempo, ele vai ficando ressecado. E ele perde toda a sua flexibilidade. Qualquer coisinha ele rebenta. Quando você coloca vinho novo, isso é um processo químico que acontece, ele começa a soltar gases. E a tendência daquele recipiente é ir inchando, crescendo. E um odre velho, ele não consegue suportar isso, ele rebenta. É o que Jesus está explicando para nós, que inclusive é comprovado quimicamente, né? Odres novos falam de pessoas curadas e maduras em Deus, tratadas em seu caráter. Então, nós precisamos considerar isso. Nós precisamos, assim, levar isso assim muito a sério. Deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Eu sou pastor já há muitos anos. Eu tenho lá no meu notebook, está lá no hotel. Eu tenho lá, eu já contei, tem muito tempo, mas com certeza eu tenho mais de 200 esboços de mensagens, que esses anos todos eu preparei. Eu poderia pensar assim, eu já tenho 200 mensagens. Se a gente considerar que um ano tem 52 semanas, né? Vou arredondar para 50. E eu pregar uma vez por semana, num domingo, num ano eu prego 50 mensagens. 200 mensagens dá para eu pregar 4 anos. Se eu pregar uma mensagem hoje, eu só vou repeti-la, daí 4 anos ninguém nem lembra mais. Aí eu posso pensar assim, para quê? Para que mais? Para que mais? Aí chega no domingo de manhã, eu vou lá, abro o computador e falo assim, mamãe mandou pegar essa daqui, e prego essa. Posso fazer isso? Posso. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou tentado a fazer isso. Minha formação é engenharia. Eu trabalhei minha vida inteira como engenheiro. Assim, quando foi em 2010, eu saí da empresa que eu trabalhava na Vale, a segunda maior empresa do país, para me dedicar integralmente ao ministério. E eu lembro que eu fiz uma oração. E eu falei assim, Deus, eu entendi que o Senhor quer que eu saia da Vale, eu pedi demissão, meu diretor achou que eu estava doido. Primeiro ele achou que eu estava querendo pedir aumento. Quando eu falei que eu ia trabalhar na igreja, tempo integral, ele olhou para mim e falou assim, cara, eles falam que você é inteligente, mas eu não achava que você era tão inteligente. Foi a maneira mais criativa que alguém já usou para pedir aumento. Ele falou assim para mim. Eu falei, você não entendeu nada, eu estou dizendo para você que eu estou pedindo demissão. Ele falou, não, cara, eu vou até dar uma olhada aqui no seu salário, eu acho que você está precisando mesmo de um aumento, eu te dou um aumento. Eu falei, não, você não entendeu. E aí ele começou a achar que eu estava doido. Ele falou assim, mas você vai largar a Vale para trabalhar na igreja? Igreja? Você vai ficar rezando o dia inteiro? Ele achou que eu estava doido. Mas eu lembro que eu fiz uma oração. E é o maior, assim, receio que eu tenho, sabe? Eu falei assim, Deus, eu não estou sendo pastor, tempo integral, por causa de salário. Porque lá eu ganhava muito mais do que eu ganho hoje. Eu não estou para ser famoso, porque eu nem... Depois, um dia eu conto para vocês a história do meu Instagram, como que ele foi criado, né? Eu não fico preocupado se eu tenho tantos seguidores, eu nem ligo para isso, né? Eu não estou atrás de fama, não estou atrás de dinheiro, mas eu falei com Deus de um medo que eu tenho. Eu falei assim, Deus, eu nunca quero me tornar um profissional de púlpito. E a gente
pode se tornar assim muito facilmente. As coisas de Deus podem se tornar mecânicas. E o nosso desejo por Deus, a nossa paixão, ela pode se tornar algo mecânico. E eu começo a vir aos cultos, porque eu me acostumei. Então, esse ano agora, fez 42 anos que a Silvia e eu nos batizamos. Nós batizamos no mesmo dia. Tem 42 anos que todo domingo eu vou à igreja. Tudo que você faz, muitas vezes, você corre o risco de fazer mecanicamente. O que Jesus está falando para nós é que se o odre estiver velho, se as coisas estiverem assim, sabe? E é muito fácil a gente entrar nisso. Você acha que eu sou pastor, eu não corro esse risco? Você acha que muitas vezes, quantas vezes eu tenho que lutar contra isso? Porque eu sei pregar. Se eu quiser fazer vocês rirem, eu faço. Eu posso contar histórias engraçadas aqui que vocês vão rir e vão falar assim com o pastor Claudinho: não, aquele pastor é legal demais, chama ele para vir de novo, porque eu rio o culto inteiro. Mas é isso que Deus quer. Entende? Eu sei fazer você chorar. Se quiser, eu conto uma história aqui que faz você chorar. Eu conto uma história que você vai falar assim: esse pastor é mentiroso, que não é possível que isso aconteceu. Eu posso contar, mas é isso que Deus quer. Então, eu estou abrindo meu coração para dizer que tem uma coisa chamada religiosidade, que a gente tem que lutar com ela o tempo todo, porque fica querendo pegar a gente. E muitas vezes, é disso que eu vou falar, daqui a pouco eu vou começar a pregar, tá, gente? A gente precisa estar atento, porque se o odre estiver velho, estiver ressecado, não retém aquilo que Deus tem para nós. Amém, gente? Amém. Então eu vou passar por aqui mesmo, para não dar barulho. Mas, continuando, não é? Minha palavra, então, aqui nesse começo é: nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Se o odre estiver velho, ele pode se rasgar e o vinho novo, ó, vai embora, né? Amém, gente? Amém. Então, vamos avançar um pouquinho. Lá em Jeremias, o profeta falou assim, né, dando uma palavra de Deus: o meu povo cometeu 2 crimes. 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm a água. Eles cavaram a cisterna. Para que serve cisterna? Para servir de depósito de água. Mas se a cisterna estiver rachada, ela não retém a água vai embora. Se o odre estiver velho, ele racha, ele rebenta e o vinho vai embora. Amém, gente? Amém. Então, você está entendendo aí, né? Quero trazer uma palavra do pastor Cote, que ele escreve lá no livro dele, que tem, né, um título relacionado a odre. Ele fala assim: o odre velho e ressecado, a personalidade fustigada pelas desilusões e decepções, a alma ferida, o coração de pedra, viciado no pecado, os cacuetes religiosos precisam dar lugar a um estilo de vida humilde, diga humilde, quebrantado, diga flexível e transparente, como é um odre novo. Amém? Então, a gente pode ficar aqui muito tempo falando de odre velho. O que isso significa? Sabe, a gente percebe pessoas na igreja, há anos na igreja, e frustradas, machucadas, amarguradas, feridas, vida dupla. Eu sei que aqui em Maringá não tem isso, mas lá em Belo Horizonte costuma ter demais, entendeu?
E a gente precisa entender essas coisas. E a pergunta lá no início é: você está preparado para receber? Porque senão perde. Eu conheço tantas pessoas, mas muitas pessoas, que experimentaram coisas incríveis da parte de Deus. Juntos, a gente caminhando junto, andando junto, e hoje estão longe, se afastaram. O odre ficou velho e o vinho foi embora. Amém, gente? Amém. Você está animado a continuar então? Sim. Você está animado então? Posso começar a pregar? Sim. Então eu vou começar agora. Olha, ali, eles tiraram as animações, né? Eu falei que eu sou um pastor animado, mas eles me desanimaram tirando ali as animações. Quem mexe com PowerPoint sabe disso, né? Mas brincadeiras à parte, eu não sei se ele era bonitão assim, mas aquela ali é uma foto que eu achei na internet do rei Josias. E o reinado do rei Josias, ele é declarado por todos os teólogos estudiosos da Bíblia que houve um período de avivamento em Israel quando Josias começou a reinar. A nação foi completamente transformada. E eu peguei ali e pus à esquerda um versículo, porque eu quero... Meu foco aqui não é o Josias, mas eu preciso te contextualizar, então vou falar algumas coisinhas, não é? Ali à sua esquerda, em 1 Reis 13:2, diz assim: ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará, como, gente? Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. 1 Reis 13. Escute aqui. Houve uma profecia dada por um homem de Deus, que a Bíblia nem fala o nome dele, no tempo em que Jeroboão era rei do norte, né, das 10 tribos, e essa profecia se cumpriu mais ou menos 350 anos depois. Pegou aí, gente? Amém? Ou seja, aquele texto ali de 1 Reis 13 foi escrito mais ou menos 350 anos antes do Josias assumir o trono. A Bíblia diz que Josias começou a reinar com 8 anos de idade. 8 anos. Mas, quando ele atingiu 26, ou seja, 18 anos depois, algo aconteceu. Algo aconteceu. E mudou tudo, mudou tudo. O que foi que aconteceu? O templo estava sucateado, vou usar essa expressão assim. A nação de Israel estava completamente longe de Deus, e algo muda no coração desse homem, que ele começa, eu vou falar disso aqui a pouco, a se interessar pelas coisas de Deus. E um dos seus ajudantes vai lá no templo e acha o livro da lei, que estava lá, sucateado, jogado no chão, ninguém nem lembrava daquilo. Ele começou a ler, vou falar disso aqui. E aí ele mostrou para o Josias. E tudo mudou. A gente não sabe, a Bíblia não fala, se ele leu essa profecia a respeito dele. Mas eu vim aqui essa noite para dizer para você, no nome de Jesus, que há algo da parte de Deus escrito a seu respeito. Davi, no Salmo 139, ele fala assim: todos os meus dias foram escritos diante de ti. Todos os meus dias.
Sabe, lembra lá do Salmo 139, quando ele fala, Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, ainda a palavra nem chegou na minha boca, o Senhor já conhece. Eu fui formado, entretecido no ventre da minha mãe pelo Senhor, e todos os meus dias foram escritos no Teu livro, antes mesmo de eu vir à existência. Eu vim aqui para dizer para você que há algo de Deus escrito. Há algo de Deus a seu respeito. Há algo que Deus preparou para você. Você não pode perder isso de vista. Eu vim aqui para dizer que você é um príncipe de Deus. Eu vim aqui para dizer que você é uma princesa de Deus. É. E que como príncipe e como princesa, você exerce influência sobre a terra. E Deus quer usar você nesse propósito. 350 anos antes, Deus falou algo a respeito de Josias. E ele falou assim, um dia um descendente de Davi vai levantar e vai destruir esse altar. Por quê? Vou aproveitar e explicar aqui. Eu nem estou olhando para o relógio, tá, gente? Vocês também não olham não, tá? Jeroboão, ele começou a reinar as 10 tribos do norte. Com medo de perder o seu povo, o que ele fez? Ele fez um culto paralelo. Ele voltou, levou o coração do povo para a idolatria, para que eles não fossem para Jerusalém. E isso entristeceu o coração de Deus. Por isso ele falou, eu vou levantar alguém que vai destruir o que você fez. Amém, gente? Amém. Então, eu quero falar se o reinado de Josias foi um reinado que trouxe avivamento, uma transformação. O que Josias fez para receber o novo de Deus? O que você e eu precisamos fazer para receber o novo de Deus? O que a gente precisa tratar para que o nosso odre não envelheça e não perca aquilo que Deus quer dar para nós? Amém? Então, primeira coisa, buscar a Deus. Pode parecer a coisa mais boba do mundo, mas não é, tá? É o fundamento, é a base de tudo. Mas a Bíblia diz em 2 Crônica 34:3, sendo ainda bem jovem, ele começou o quê? A buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Jovem, jovem, busque a Deus. A Bíblia diz para nós, a Bíblia diz para nós, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. De todo o coração. Deixa eu contar uma história para você que mudou minha vida. Lendo um versículo. A Bíblia diz para nós que Deus falou com Samuel assim, Saul já era, estou usando minhas palavras aqui, tá, gente? Saul já era, vai lá na casa de Jessé, porque lá eu vou levantar um novo líder. Aquele que vai reinar em Israel. Estão lembrados disso, gente? Amém? Aí ele vai. Chega lá, né? O Jessé recebe, ele explica e manda chamar os filhos. Quem lembra quantos filhos Jessé tinha? Hein? Lembra não? Com Davi, 8. Mas vieram só 7. E aí, os filhos foram chegando. Quando ele viu o mais velho, quem lembra o nome dele? É o Eliabe. Ele olhou para o Eliabe, ele falou assim, é esse. O cara é bonitão, assim que nem eu. O cara fortão. Como é que fala aqui? Quando o cara assim, é sarado, bombado. O cara é todo bombado, bonitão. Ele tem cara de rei, cara de soldado, cara de guerreiro. É esse. E ele pegou o chifre, né, com o óleo e já ia derramar sobre Eliabe. Quando ele foi fazer isso, eu acho que Deus deu um grito, né? Mas eu não vou gritar aqui.
Deus falou assim, Samuel, para, não faça isso. Está lembrado? Amém? E ele falou assim, é isso que mudou minha vida. Assim, uma palavra de libertação. Ele falou assim, não olhe para a sua aparência, nem para a sua beleza, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha o exterior. Eu, porém, olho o coração. Gente, isso mudou minha vida. Deus, quando olha para você, para mim, num ambiente como esse, Ele está olhando principalmente, é coração. O mundo valoriza a aparência. O mundo valoriza poder, é dinheiro. Mas o Senhor não olha essas coisas. Deus olha o coração. E quando eu entendi que para eu ser aceito por Deus, eu não precisava ser a pessoa mais rica da terra, nem o mais lindo, nem o mais isso, nem o mais poderoso, isso foi uma libertação para mim. Uma pessoa cheia de trauma, cheia de problema, que Deus foi curando, foi libertando, e eu entendi que Deus olhava principalmente para o meu coração. Aí, eu gosto de pensar assim, aí ele foi no segundo, Deus falou, terceiro, e foi até no sétimo, né? E Deus falou, não é nenhum desses. Aí Samuel achou estranho, e ele falou assim para o Jessé, você não tem mais filho? Ele falou, eu tenho. Ele está lá cuidando das ovelhas. Ele é o caçulinha. Nem tirou as fraldas ainda, está lá, fica lá. Eu nem chamei ele. Não, então chama, porque nós não vamos conversar, não vamos começar enquanto ele não chegar. E aí eu fico imaginando, isso é o que eu imagino, né? Ele vem, né? Alguém vai lá chamá-lo, ele vem. Na hora que ele abre a porta assim, Deus fala com Samuel. É esse, pode ungir. Nem o pai dele acreditava que ele pudesse ser o rei de Israel. Mas por que Deus o escolheu? Por causa lá em Atos fala, encontrei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso é libertador, irmão. Isso é incrível. O texto está dizendo para nós, vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Para de ficar terceirizando isso. É legal a gente ouvir uma palavra. O pastor, claro que sim. Mas nós precisamos ter o nosso momento de intimidade, de busca, de derramar o nosso coração diante de Deus. Primeira coisa que Josias fez, eu vou buscar a Deus. Quer preservar seu odre? Busque a Deus. Sabe o que eu reparei nessas pessoas que, assim, com o tempo foram se distanciando? Pararam de buscar a Deus. É o que eu falei, eu tenho 200 mensagens no meu computador. Mas para escolher essas mensagens, se eu começar, mamãe mandou essa... O que vai acontecer? O odre vai ficar velho, ressecado. Eu vou falar uma mensagem e não vai atingir a vida de ninguém. Amém? Uma pergunta ali. Põe as suas mãos assim. Quando é que a gente põe a mão assim? Quando a gente vai receber algo, né? Fica de pé, né? Você já está... Descansa um pouquinho aí, fica de pé. Faz uma oração. Fecha os seus olhos. Você quer receber o vinho novo de Deus? Você quer receber o vinho novo de Deus? Com suas mãos estendidas. Você quer? Então, pergunta. A pergunta é, vamos buscar Deus? O que você responde? O que você fala? Que decisão que você vai tomar nessa noite? Amém?
Pode assentar. Segundo, ele teve que remover a idolatria. Sabe o que tinha acontecido em Israel? Uma coisa doida, assim, que é inexplicável, mas vamos ler lá. 2 Crônicas 34, 3 e 4 diz assim: Josias começou a purificar, diga, purificar, Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou, diga, despedaçou, os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas, os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifício. Você consegue imaginar a nação de Israel, o povo de Deus, praticando essas coisas? A maioria disso aí ficava lá em Jerusalém. Muitas dessas coisas foram construídas dentro do próprio templo. Eu vou falar daqui a pouco, mas já vou adiantar, até a prostituição cultual era praticada dentro do templo. A gente fica assustado. Mas essas coisas, elas precisam ser removidas. Se a gente quer o avivamento, se a gente quer o novo de Deus, se a gente quer ver coisas incríveis acontecerem, a gente precisa dar atenção para isso. Mas talvez no seu coração você esteja pensando assim: ô pastor, isso aí não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho mais imagem de escultura, eu já julguei todas fora. Espero que tenha julgado mesmo, tá? Porque, não, estou falando sério, porque uma vez a Silvia e eu fomos fazer uma visita na casa de uma irmã lá da igreja, e no meio da conversa eu virei e falei assim: irmã, vai lá dentro e traz a imagem que a senhora ainda guarda aí. Não, pastor, eu não guardo imagem mais não, já joguei tudo fora. Falei: irmã, vai lá dentro e busca a imagem que está lá. Não, pastor, o senhor está enganado, não tem nada. Aí eu olhei bem nos olhos dela e falei: irmã, vai lá dentro e traz a imagem. Aí ela foi e trouxe uma imagem da Aparecida, um azulzinho, desse tamanhozinho assim. Eu falei: irmã, por que você ainda guarda essas coisas? Não, mas foi um presente que eu ganhei da minha mãe. Ah, pastor, o que tem? É tão pequenininha. Olha onde está o coração. Amém, gente? Entendeu? Mas o grande problema não é isso. Eu imagino que você não tenha mais essas coisas. Mas, vamos lá. Paulo, ao escrever para a igreja lá de Colossos, ele traz assim, ele alarga muito esse conceito. E ele fala assim para nós: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é o quê? E a ganância, que é a idolatria, não é? Idolatria. Essa palavra ganância, em outras traduções, ela é vertida como avareza. E essa palavra no original, ela significa um desejo extremo por lucro, por ganho. Que tipo de ganho? De dinheiro, de possessões, de posição, de conforto, de aceitação, de poder, de prazer, de luxúria e coisas semelhantes a essa. E essa é a verdadeira idolatria do nosso tempo. Essa é a verdadeira idolatria do nosso tempo. Por quê? Porque ela é movida pela cobiça, pelo desejo de ter, pelo desejo do prazer, pelo desejo da aceitação, pelo desejo da riqueza, do lucro, da fama. E muitos de nós, muitas vezes, somos movidos por esse tipo de coisa. E Jesus está dizendo claro para nós que essas coisas precisam acabar. Então, olha muitas vezes a nossa postura. A gente vê muito: eu preciso ter.
Se você anda falando muito, eu preciso ter, cuidado. Eu estou dizendo para você, no nome de Jesus, cuidado. Se você está dizendo assim, eu não abro mão, cuidado. Se você está dizendo coisa assim, eu quero porque é bom para mim, cuidado. É desse tipo de coisa que Paulo está falando. Porque a idolatria do nosso tempo, ela não é mais de imagem de escultura, eu espero que você não tenha mais isso, mas ela é baseada em rebeldia e muitas vezes arrogância. E a gente precisa lembrar que a idolatria na Bíblia, ela é muitas vezes comparada ao que é a prostituição. Então, mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Jeremias está dizendo, vocês se voltaram para os ídolos, e isso é como uma mulher que trai o seu marido. Olha o que está em Êxodo 34, Moisés está exortando o povo, e ele está falando que vocês tomem mulheres das suas filhas, dos povos estrangeiros, para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Façam também os seus filhos se prostituam com seus deuses. Ou seja, o que ele está dizendo? A Bíblia diz para nós, e Oséias fala, muitos textos falam, que a idolatria é como um adultério. Então, eu sou casado com a Silvia. Tem 43 anos de casado, tá, gente? Ninguém falou nada, né, pastor? Não parece, né? Ninguém falou nada, pastor. Nem parece. Peraí, pastor, vou voltar aqui. Gastei mó aqui, ó. Porque eu tenho 43 anos de casado com a Silvia. O que você vai falar? Que benção. O que você vai falar? O que você vai falar? Não era nada disso que eu queria ver. Eu queria que você falasse assim, uau, nem parece. Brincadeira, gente. Mas aqui, eu sou casado com a Silvia, agora sério. Eu posso ter outra mulher? Não. Ué, não, gente. Ué, não pode não? Mas nós estamos assim tão modernos. Não posso ter, não. Ela pode ter outro homem? Não. Por quê? Porque é adultério. Porque seria infidelidade. Porque seria quebra de aliança. Não é assim? A Bíblia está mostrando lá para nós. Quando a gente volta o nosso coração para o ídolo, nós estamos desonrando a Deus. Nós estamos botando a nossa confiança em outras coisas. A pergunta é, vamos eliminar a idolatria? No fundo, filho, sabe o que é? Imagina então que eu sou casado com a Silvia e eu arrumo um amante. Eu amo a Silvia, mas de vez em quando, vou lá, umas confusão, vou lá de vez em quando. Uma vez por mês só. Não, 2 vezes por mês só. Mas eu amo a Silvia. Muitas vezes a gente faz isso com Deus. O grande problema da idolatria, sabe qual que é? É que ela divide o nosso coração. A essência da idolatria. Porque o povo na época de Josias, eles recitavam Deuteronômio 6, o Chamá. Eles falavam assim, o Senhor é o nosso único Deus. Mas eles estavam adorando o Baal, estavam adorando o Azera, estava cheio de poste ídolo. É adultério espiritual. O problema da idolatria, escute isso, é que ela divide o nosso coração. Se eu perguntar aqui, posso perguntar? Ninguém mandou você sentar na frente, né? Deus é o primeiro na sua vida? Deus é o primeiro na sua?
É mesmo? Tem certeza? Sim. É. Sim. Se eu perguntar aqui para todo mundo vai dizer assim, Deus é o primeiro na minha vida. O problema é que Deus não quer ser o primeiro na sua vida apenas. Ele quer ser o... Vamos ficar de pé? Você não importa não, né? Eu sei que você não importa. O pastor fez uma pesquisa, cultos lá na Boulevard, a pessoa pedia assim, 1 a 2 quilos cada culto, sabe? De tanto que sentava e levantava. Mas aqui, olha lá para aquele quadro lá. Feche os seus olhos, põe a sua mão para frente agora, assim como você fez antes. Nada religioso. Nós estamos rejeitando tudo que é religioso, tudo que é mecânico. Mas o Espírito de Deus está querendo soprar aqui, Ele está dizendo para nós, qual a idolatria o Espírito Santo mostrou aí? O que tem dividido seu coração? O que tem feito você, né, procurar outros caminhos? O que tem feito você ter amantes? Né? Tem um louvor que a gente canta, de que fala de outros amores. Que escapadela que você está dando, às noites, de vez em quando. Né? E Deus está falando. Você quer receber o vinho novo? O odre precisa ser novo, o recipiente precisa ser adequado. Josias eliminou a idolatria, nós precisamos eliminar a idolatria. Deus olha para nós aqui, Pai, no nome de Jesus, mostra para nós. Nós não queremos mais ter coração dividido, mas queremos ter o coração rendido a Ti, totalmente, aliançado, 100%, no nome de Jesus, amém. Pode assentar. 3. Eu já estou quase na metade, tá, gente? 3. Restaurar o templo. Lá em 2 Crônicas 34 ainda, diz assim, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para o quê, gente? Diga em voz alta. Para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Restaurar o templo. Como eu disse para vocês, o templo estava sucateado. Depois você lê lá o texto todo, a impressão que tem é que ninguém usava mais aquilo para nada, a não ser para cultos de outros deuses. Virou uma bagunça. Estava tudo sucateado, uma casa assim, sabe aquelas, falou assim, ó, tem anos que ninguém entra, tem anos, aquilo tudo, não tinha conservação, estava tudo abandonado. E ele entendeu que ele precisava restaurar o templo. Agora, você se lembra quando Paulo está falando de imoralidade sexual na igreja de Corinto? Ele fala lá, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Quando nós estamos trazendo para o contexto do Novo Testamento, quando fala de restaurar o templo, está falando de quem? Bate assim, pode bater. Está falando de você, está falando de mim, está falando de nós. E o que a gente mais percebe é que pessoas estão há anos na igreja, há tempos na igreja, e o templo está todo arrebentado, o templo está abandonado, o templo está ferido, o templo está machucado, né? Então, como está o templo de Deus, o seu aí, né? Como que você usa o seu corpo? Paulo aqui está falando a respeito do uso do corpo, né? Ele está dizendo que lá em Romanos ele fala que os nossos membros, os nossos corpos não devem ser usados como instrumento de pecado, mas sim para glorificar a Deus. O que você tem feito com a amargura? Vou falar um pouquinho disso aqui. Eu trabalho com cura e libertação lá na Central, já há muitos anos. É impressionante. Nos nossos retiros de cura,
É impressionante como que as pessoas guardam durante anos amargura no seu coração. A amargura é fruto de quê? Da falta de perdão. E ela vem porque nós somos feridos, machucados. As pessoas abusaram de nós. Sofri abuso. Deixa eu falar uma coisa com você. Abuso é uma das coisas mais sérias que tem, que mais destrói a vida das pessoas. Mas sabe o que eu tenho assim percebido? Você conversa com uma pessoa hoje e ela fala assim, não, pastor, sabe o que é? Porque quando eu tinha 6 anos eu fui abusado, e aí eu fui abusado, passei por isso, passei por aquilo. Você encontra com ela 10 anos depois, ela fala a mesma coisa. Eu não estou diminuindo o que ela passou, mas o que eu estou dizendo é, existe cura, existe restauração. Deus, quando se manifestou lá em Êxodo 17 para o povo de Israel, Ele falou assim, eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura. Deus não cura apenas enfermidade física, mas Ele cura a enfermidade da alma. Pessoas doentes na igreja. E quando o vinho novo vem, daí a pouco, por causa do seu passado, por causa das coisas que ela sofreu, por causa da amargura do coração, elas perdem tudo. Elas se rebelam contra Deus. Elas se rebelam muitas vezes contra a sua liderança. E Paulo fala que a gente tem que esquecer das coisas que para trás ficam. Nós precisamos ser curados e tratados por Deus. Hoje, se você precisa ficar livre daquilo que há anos você carrega, de um peso, às vezes de um problema de paternidade, às vezes porque uma injustiça que você sofreu, às vezes por causa de uma separação num casamento, às vezes porque a pessoa que você mais confiava foi aquela que te machucou e te feriu, e você até hoje não conseguiu superar isso, e é o que a gente mais vê. Eu tive um caso lá de uma menina de 19 anos, uma menina, uma gracinha menina, e na hora que a gente falou sobre isso, ela urrava de dor, e depois ela contou publicamente a história dela, quando ela tinha 12 anos de idade, 12 anos, o pai, querendo dar iniciação sexual para o filho, irmão dela, e para o primo, pegou ela, segurou e mandou o irmão e o primo penetrarem nela. Uma menina como essa, ela foi profundamente ferida. Olha que o pai, que era de onde deveria vir a proteção, o cuidado, né? Olha o que o pai fez. Quando você ouve uma história dessa e pensa no pai, o que você tem vontade de fazer com esse pai? Dá vontade de até torcer o pescoço dele, né? Mas sabe o que eu falei para ela? Filha, eu entendo sua dor, mas só tem uma maneira de você ser curada. Você precisa perdoar o seu pai. Jesus, quando ele estava na cruz, ele falou, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Deus quer restaurar o nosso templo. Josias teve o cuidado de restaurar o seu templo, o templo de Deus. Deus quer restaurar você. Deus não quer que a gente viva a nossa vida como um reflexo das feridas, dos abusos, né, que nós sofremos. Entenda isso. E eu creio que essa noite
Pode ser mesmo a noite assim da mudança. E por último aqui, ainda antes do último, vamos permitir, filho? Vamos permitir que o Espírito de Deus restaure as nossas vidas? Abre o seu coração, pode abrir. Eu precisei disso na minha vida. Todo mundo precisa. Eu tive na minha adolescência experiências profundas, feridas profundas, que marcaram muito a minha vida. Se eu não conhecesse Jesus, eu assim, nem sei o que teria sido da minha vida. Mas para a gente receber o vinho novo, o odre precisa estar novo. E o último ponto, valorizar a palavra de Deus. Pode parecer também como o primeiro uma bobagem, mas não é. Olha o que aconteceu. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Eles nem sabiam que existia isso. E o entregou a Safã. Safã leu trechos do livro para o rei. É o Josias, tá, gente? Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu essas ordens. Diga assim: Josias deu as ordens. Quais foram as ordens? Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro. E continua: depois subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, diga todos, todo o povo de Jerusalém, diga todo, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, diga todo, dos mais simples aos mais importantes, para todos, diga todos. O rei leu em alta voz, diga alta voz, todas as palavras, diga todas, todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Sabe o que acontecia na época de Josias? Ninguém nem sabia que existia o livro da lei. Estava julgado lá numa sala mofada lá do templo. Mas um dia, quando ele resolveu restaurar o templo, os ajudantes dele encontraram e levaram para ele. E quando ele leu, ele se arrependeu. Ele vestiu pano de saco, jogou pó na cabeça. Se arrependeu diante de Deus. Por quê? Porque ninguém estava nem aí para a palavra de Deus. Quarto e último ponto. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Olha o valor que Josias deu para a palavra. Quando eu me converti, me batizei, existia uma versão da Bíblia que era revista e corrigida, e estava começando a revista e atualizada. Não tinha livros, era difícil, tinha livros, mas eram poucos. Quando eu casei com a Sílvia, existia um livro que falava alguma coisa sobre casamento. Hoje tem Bíblia em não sei quantas versões, NVI, NVT, RARC, NTLH. Tem Bíblia comentada, Bíblia de estudo, Bíblia Vida Nova, Bíblia Nova Vida, Bíblia da mulher que ora, Bíblia do homem que ora, Bíblia da batalha espiritual, Bíblia disso, Bíblia daquilo. Hoje nós temos os recursos da internet. Está tudo exposto, você pode ouvir qualquer pastor a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. E nunca uma geração foi tão rasa na palavra de Deus como agora. É incrível, tem muito recurso, mas pouco valor para a palavra. Josias valorizou a palavra de Deus. Então, o que a gente precisa falar aqui? Né? O que a gente precisa aqui? A Bíblia diz lá em Tiago, e eu quero reforçar isso aqui para você. Ele diz assim: sejam praticantes da palavra. Diga, praticantes. E não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.
Quando Josias leu a palavra, ele não estava pensando que apenas as pessoas fossem conhecedoras da palavra. Claro que a gente precisa conhecer, mas não adianta nada, como o Tiago está falando, você conhecer e não praticar. Sabe o que tem acontecido muito lá em Belo Horizonte? Eu sei que aqui em Maringá não acontece, mas muitas vezes as pessoas saem do culto e falam assim, e às vezes eu estou saindo, aí um bate no meu ombro e fala assim, pastor, que palavra! Aqui tem muito isso. Aí, daí a pouco, outro bate no seu ombro e fala assim, pastor, que palavra! Meia hora depois, ele nem lembra do que você falou. Que palavra que é essa? Que, sabe? Daqui meia hora você vai lembrar do que Deus trouxe para nós aqui. Qual que é o valor que a gente dá para a palavra de Deus? Não adianta nada a gente ouvir e falar, não, que pregação maravilhosa, que legal. O pastor pregou 1 hora, eu nem senti, passou rápido e tal. Não, ele fez uns negócios legais lá. Mas se você não praticar, não adiantou nada. Nós precisamos dar valor à palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração. Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele falou, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Nós precisamos levar a sério. Nós precisamos estar aliançados com Deus e com a sua palavra. Jesus é a própria palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra. Você ama Jesus, então você tem que amar a palavra. Amar a palavra não é só falar versículos de cor. Eu sei muitos versículos da Bíblia de cor, posso recitar vários aqui, mas não adianta nada se eu não praticar isso. Se aquilo não se tornar uma realidade na minha vida. E o que Josias foi, do mais simples ao mais importante, do mais pobre ao mais rico, para todos. Ele declarou, ele mandou ler a palavra de Deus. E ele falou assim, nós estamos nessa desgraça aqui, porque os nossos pais, não deram valor à palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá, 4º ponto, último, fica de pé, vamos fazer uma oração, põe suas mãos para frente, quem está com criança no colo pode ficar sentado, feche seus olhos, bota a mão para frente, você está preparado para receber, filho? Então, Josias, que é o nosso personagem de hoje aqui, o que ele fez? Ele valorizou a palavra de Deus. A pergunta é, vamos valorizar? Vamos. Deus olha para nós aqui. Muda o nosso coração, muda os nossos caminhos, muda a nossa realidade espiritual. A palavra de Deus não pode ser para nós um amuleto. A palavra de Deus não pode ser para nós, Deus, algo apenas decorativo, não é? A palavra de Deus precisa ser praticada, valorizada no nosso meio. Ensina a gente no nome de Jesus. Amém. 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 Pode assentar. Aleluia. Glória. Sabe o que significa quando um pastor fala que está quase terminando? Significa nada, né? Então não vou nem falar. Quem aqui tinha na sua casa uma Bíblia aberta no Salmo 91? Levanta a mão assim. Não, levanta para valer. Isso, não precisa ficar com vergonha. Tem até pouca gente, porque lá na central um monte. Eu faço muita visita. É muito comum você ir nas casas, ter uma Bíblia aberta no Salmo 91. Toda empoeirada, descolorida, às vezes até com teia de aranha. Está lá, aberta. Porque disseram para a pessoa que, se você deixar aberta no Salmo 91,
vai trazer sorte, vai tirar mal olhado e tal. É tratar a palavra de Deus como um amuleto. Não trate a palavra de Deus como um amuleto. Amém? Prometo, isso eu prometo, que é o último slide. É o último slide. Jesus falou assim: ninguém coloca vinho novo em odre velho, porque ele se rompe e perde todo o vinho. Mas se coloca vinho novo em odres novos, para que se conserve ambos. Você pode ficar de pé? Eu queria ter um tempo de oração com você. Mas assim, escute aqui, eu quero falar uma coisa antes. Tinha uma senhora, ela foi fundadora da Central, ela chamava Mercedes. Ela trabalhou na família da Silva durante muitos anos, na família Amazônia. E ela um dia, a gente estava num almoço e ela contou que tinha um pastor na igreja, lá no começo da Central, que quando ele fazia apelo para as pessoas aceitarem Jesus, ela falava assim: eu ficava sentado lá atrás e eu ficava observando. Se não fosse ninguém, eu pegava e ia lá na frente. E por várias vezes ela foi à frente quando não ia ninguém. Quando alguém ia, ela não ia. Um dia, depois, sei lá da 10ª vez, o pastor foi ficando, achando aquilo engraçado, chamou ela para conversar. E ela foi lá. E aí ele virou e falou: irmã Mercedes, ela já é falecida, né? Por que você faz isso? Se você já aceitou Jesus, você não precisa ir lá na frente toda vez que eu faço apelo. Uma vez já é suficiente. Por que você vai lá tantas vezes? Aí ela virou e falou: pastor, você quer mesmo saber? Eu gostaria. Falei assim: não, sabe o que é? Eu fico observando. E eu fico de olho lá de trás, pastor. E eu espero um pouquinho. Se não vai ninguém, eu corro lá na frente. Mas por quê? Para o senhor não passar vergonha. Deixa eu falar uma coisa para você. O apelo não é para mim. Se vier todo mundo, vier uma pessoa, para mim, o apelo é para Deus. É uma resposta minha e sua a Deus. Nós estamos começando hoje o mês do avivamento. Nós temos clamado por avivamento. Mas o novo de Deus, o vinho novo, ele precisa vir num odre novo. E eu estou falando com você, eu comecei essa palavra dizendo assim: quantas vezes eu preciso me derramar diante de Deus e falar: Deus, eu estou ficando velho, eu estou ficando quebradiço, eu estou ficando religioso, eu estou ficando assim, sabe, desinteressado. E eu preciso chorar lá diante de Deus. Eu preciso falar: Deus, por favor, me faz um odre novo, para reter aquilo que o Senhor deu e aquilo que o Senhor ainda vai dar. E se nessa noite você precisa, você precisa ter uma conversa com Deus. Você precisa tomar uma decisão de buscar a Deus agora. Você precisa tomar uma decisão de remover a idolatria, aquilo que está dividindo o seu coração. Você precisa tomar uma decisão de uma cura, de uma restauração do seu corpo, da sua alma principalmente. Seu coração está duro, sua alma está machucada, ferida, e você sabe que isso tem atrapalhado a sua vida espiritual. Você precisa agora dar outra dimensão para a palavra de Deus, outra dimensão. E se você nessa noite tem algo para falar, tem algo que você quer dizer diante de Deus, então vamos todos nós virmos aqui para frente e vamos ter um tempo aqui de oração, um tempo na presença do Pai.